Nem eles prevalecerão em julgamentos, nem os pecadores na assembleia dos justos. Shalom, tudo bem? Jartov Ben Yehudá, quem vos fala, professor de hebraico, praticante da Torá. Estamos fazendo uma série para você que chegou aqui agora e não viu os outros vídeos. Estamos fazendo uma série de vídeos somente sobre Salmos capítulo 1, Tehillim capítulo 1. E hoje é o quinto vídeo, Tehillim capítulo 1, versículo 5. Foi o texto que eu acabei de ler. Então, nem eles prevalecerão no juízo, no julgamento, não, nem eles prevalecerão em julgamento, nem os pecadores na Assembleia dos Justos. Se você já assistiu os vídeos de número 1, 2, 3, 4, principalmente o número 1, onde eu pego as palavras e separo e explico, você já entendeu o que são ímpios e já entendeu o que são pecadores. Infelizmente, eu posso dizer infelizmente, se você não concorda com o que eu vou dizer agora, tudo bem, eu vou respeitar a sua opinião, vou respeitar o seu posicionamento, mas infelizmente, praticamente cada versículo que as pessoas leem normalmente espiritualizam e colocam dentro de suas próprias expectativas. Normalmente as pessoas não conhecem hebraico e no Brasil tem-se um mau costume, conhecido até lá fora. As pessoas não costumam muito ler, não tem muito costume, né? Não é muito cultura. E quando as que leem, costumam não respeitar muito o contexto. E em relação às escrituras, isso piora. Isso piora, porque vamos pensar comigo aqui juntos, antes de a gente entrar propriamente no texto, porque você vai entender o que eu estou falando. A maioria das pessoas que estão nas congregações vêm de hábitos de não respeitar contexto. Hoje, Arthur, como é que você prova isso na prática? Vestibular é uma prática. Vestibular é uma prova. As pessoas costumam perder em redação. Por quê? Porque redação tem que ter um contexto e as pessoas, como se diz por aí, viajam nas redações. A redação é sobre um assunto, a pessoa já viaja, já está no outro assunto, já se perdeu todo, porque não respeita contexto. Se você pedir para qualquer pessoa escrever uma frase, é fácil. Mas para escrever um texto, já complica para a maioria das pessoas. Então, na maioria das vezes, o vestibular, o Enem, qualquer um, colocam um texto para você avaliar aquele texto e as pessoas normalmente se perdem no contexto. Nem sabem o que é contexto, na verdade. Então, se você já vem assistindo o vídeo 1, 2, 3, 4, aqui no quinto vídeo, no quinto versículo de Tehillim, capítulo 1, você vai entender mais fácil, tá? Então vamos lá. Eu vou ler esse mesmo texto em hebraico. Por que eu leio em hebraico? Primeiro porque eu gosto. Não preciso mentir, todo mundo que me conhece sabe, eu gosto de hebraico. Então eu gosto, agora eu leio devagar, porque eu sei que a maioria dos meus ouvintes não conhecem. E também, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é porque eu gosto de tirar uma palavra ou duas de cada versículo para mostrar para vocês a questão da tradução associada ao contexto. Então, em hebraico está escrito assim: Alken lo yakum reshaim ba mishpat. Alken lo yakum reshaim ba mishpat. Verhataim ba'adat tzadikim. Então, Reshaim e Hataim são dois posicionamentos negativos que resultam numa vida, num pensamento, em palavras, em atitudes negativas. Reshaim são os queixosos, os que vivem se queixando, os que vivem se lamentando. E os Hataim, vem da palavra Heit, já expliquei lá no versículo 1,
São aqueles que erram o caminho. Então o texto eu já ia falar brechite, de Tehillim, capítulo 1, está fazendo uma relação precisa e prática dos que acertam e dos que erram. Então não é nesse versículo que ele vai mudar tudo de uma hora para outra, sem respeitar o que eu falei no início, o contexto. Agora você está entendendo. Então se o contexto do versículo 1, 2, 3 e 4 é os que erram e os que acertam, aqui ele vai falar dos que erram. Rechaim, que foi traduzido ímpios, e Hataim, que foi traduzido pecadores. Ambas as palavras têm hoje uma conotação muito religiosa. E nós vimos nos versículos anteriores que não. É uma coisa mais prática, observável. Não é uma questão espiritual que ele está falando. É uma questão mais prática. Então os Rechaim, os queixosos, os lamentadores, não prevalecerão em julgamentos. E infelizmente as pessoas pegam essa palavra aqui, julgamento, como julgamento final, o dia do juízo. Não tem nada a ver. Se no versículo 1, 2, 3 e 4 não tem a ver com isso, e sim com algo prático aqui e agora, observável, então é óbvio que no versículo 5 se trata da mesma coisa. Então, uma lição que eu tiro daqui é muito semelhante ao versículo 1, é que você está fazendo algo para desenvolver-se financeiramente. Exemplo. E chega alguém e diz assim, não faça isso não, que não está certo, ou que vai dar errado, alguma coisa desse tipo, e não te apresenta algo para substituir, das duas uma. Ou a inveja, ou a pessoa não quer o seu bem. Percebe? Mas se você está fazendo alguma coisa e chega uma pessoa, uma outra pessoa e diz, não faça isso não, que não vai dar certo. Faça assim, vá por esse caminho assim que dá certo. E na vida dessa pessoa, você consegue perceber que ele dá certo, que ele deu certo, que ele tem resultado. Então ótimo. Então você pode, não estou dizendo que você vai fazer, mas você pode sim guiar-se por essa pessoa, porque ela tem resultado para apresentar. Os que acertam e os que erram. Você é que tem que prestar atenção. Os Rechaim, os queixosos, os lamentadores, normalmente não acertam. Normalmente não tem o que apresentar como resultado de sua vida para servir de exemplo para outras pessoas. Porque os Rechaim, os que vivem a se lamentar, os queixosos, perdem tempo lamentando-se e queixando-se. E normalmente essas pessoas são extremamente negativas. Tudo é golpe, tudo não vai dar certo, tudo não faça isso não, tudo é extremamente negativo. Então, as pessoas, aí agora você vai entender melhor na sua realidade, pessoas que normalmente não acreditam em nada, não procurarão nada, porque simplesmente não acreditam. Isso é uma questão de lógica. Se eu não acredito em nada, eu não vou procurar nada para evoluir, porque eu não acredito. Tudo que chega para mim é golpe, é fraude, não vai dar certo não, isso está errado. Então, é uma pessoa que, entre aspas, consagrou-se para o negativo e tem dificuldade de até se mover, de até sair do lugar em direção ao positivo. Estas pessoas, você viu lá no versículo 1, evite-as. Evite pessoas desse tipo. Então, na hora de julgamento, ou seja, na hora de você estar numa roda de amigos, uma roda de pessoas, você vai reparar que quase sempre tem os que acertam e os que erram. E aí você vai reparar a questão que ele está falando aqui. Os Rechaim não prevalecerão no julgamento. Na hora de colocar os pontos nos is,
as coisas na mesa, você vai ver que os queixosos estão sempre por baixo. Os lamentadores estão sempre por baixo. Eles não prevalecem na hora de um acerto de contas. Eles não prevalecem na hora de um debate sobre algo prático, sobre algo palpável, sobre algo de acerto. Eles não prevalecem, porque eles não terão nada para apresentar. E os que erram, os rataim, pelo mesmo motivo. Os que erram não estarão na congregação dos justos. Justos aqui, nesse contexto, os que acertam. Pecadores aqui, nesse contexto, os que erram. Por que erram? Você vai assistir o versículo 1, o vídeo do versículo 1 para entender. O objetivo do ser humano é evoluir. Estou dando uma palhinha lá, depois você vai lá. O objetivo do ser humano é evoluir. Se você não evoluir, você erra. Isso é chamado hate. Tá? Isso é um resumão aqui. Então nem os justos, nem os ímpios, nem os rechaim, nem os pecadores, nem os rataim. Rechaim e rataim não prevalecerão no juízo e não prevalecerão numa congregação, num ajuntamento de pessoas. Por isso que no versículo, olha como é lindo isso aqui. Por isso que no versículo 1 fala de reunião dos insolentes. Percebe? Então lá no versículo 1 está bem claro. Tem um grupo de pessoas que são lamentadores. Um sustenta o outro. Porque só tem lamentadores. Grupo de pessoas queixosas. Um sustenta o outro, porque só tem queixosos. Mas quando você tem um grupo onde tem pessoas que acertam, pessoas que evoluem, os rataim e os rechaim não prevalecem. É isso que o texto quer dizer. Eu estou extraindo aqui o máximo que eu posso para colocar neste vídeo. Mas você pode extrair mais coisas aqui. Agora tem que ter um conhecimento de contexto e de hebraico. Aqui eu peguei só rechaim, rataim e tem cume. Tem aqui a palavra cume, né? Que é não se levantarão, não se erguerão. Em algumas versões será não prevalecerão. Eles não se erguerão. Vamos colocar agora outra situação. No meio de pessoas que acertam. Espero muito que você não seja uma dessas pessoas que eu vou falar aqui. No meio de pessoas que acertam, e se for, trate de mudar isso. Trate de mudar isso na sua vida. Esse é o propósito. No meio de pessoas que acertam, vamos colocar aqui pessoas com poder aquisitivo alto. Onde tem uma pessoa que erra, um rataim, ou uma pessoa queixosa, uma pessoa queixosa, uma pessoa que vive negativa, uma pessoa desse tipo, na conversa dos que acertam, ela não dará um pio. Normalmente é assim. As pessoas só observam. Porque ela não tem o que apresentar diante de pessoas que acertam. Porque ela erra. Porque ela é queixosa. Porque ela é a murmuradora. Porque essa pessoa é a pessoa que está indo no sentido contrário do objetivo do ser humano. O ser humano foi criado com o propósito de evoluir. E essa pessoa sempre está indo para trás. Então, no meio de pessoas assim, com um nível mais alto, normalmente essa pessoa não tem o que falar. Então, ela não prevalece no meio dos justos, no meio dos que acertam. Entende? Pegou aí a ideia? Pegou a ideia? Valeu para você? Tirou sua lição? Deixa seu like. Se não for inscrito, bem-vindo. Se inscreve no canal. Vai aparecer lá o sininho de notificações, você aperta lá, aparecerá todas, você aperta lá em todas para receber as notificações do algoritmo do YouTube quando fizer mais um vídeo. Divulga, compartilha estes vídeos, porque nós não sabemos o número de pessoas que existem no Brasil mesmo. Talvez seu vizinho, sua vizinha, um parente seu esteja tão depressivo, tão para baixo, que um vídeo como esse, ou uma série como essa, pode estimular grandemente essa pessoa e você no futuro, em
prazo, em médio prazo ou longo prazo, pode vir uma pessoa completamente transformada em todos os sentidos, tá bom? Esse foi o vídeo de número 5, Tehillim capítulo 5. E me aguarde. Tehillim capítulo 1, versículo 6. Vem aí. Muito obrigado pela sua visualização e nos veremos no próximo vídeo. Shalom!